Boa noite a todos. Estamos aqui novamente na nossa imersão do Incrível Talento e vamos começar a nossa aula 13. Não é sexta-feira 13, mas vamos começar a nossa aula 13. E hoje a gente vai falar sobre credenciais. E como que o processo de credenciais ele é importante, como que o processo de credenciais é importante para você fazer o seu discurso. Vocês lembram da semana passada que eu ensinei o pastor, né? Problema, ampliação, solução, testemunhal, oferta e resultado? Então, agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre como que a gente utiliza as credenciais nesse processo. Eu não sei se vocês perceberam, eu acredito que vocês tenham percebido, mas que a gente está fazendo a coisa da seguinte maneira: a gente está construindo atributos de marca, depois a gente vem com análise de concorrência, depois a gente vem com credenciais. Hoje eu vou entrar um pouquinho em storytelling, um pouquinho em termos de discurso. Então, o que a gente está fazendo? A gente está construindo uma história para vocês contarem, né? Ou seja, a gente está construindo uma história para vocês contarem. E quanto melhor for essa história, quanto mais verdadeira for essa história, quanto mais real for essa história, mais valor a sua marca vai ter, menos objeções você vai sofrer, menos você vai ter que dar desconto, menos você vai ter que parcelar. Ou seja, quanto maior for o teu processo de valoração e de valorização da sua marca, através dessas ferramentas que eu estou dando, maior vai ser o seu recurso, maior vai ser o seu retorno. Beleza? Então vamos lá? Vamos começar? Então, imersão Incrível Talento, e hoje a gente vai falar sobre credenciais da sua marca. Como é que você usa o repertório e a musculatura das suas credenciais de maneira que o seu cliente deseje a sua marca ainda mais, né? Como é que você faz para que a utilização das credenciais ela possa te auxiliar durante esse processo de você fazer a construção da plataforma de marca? Bom, você já sabe como é que funciona, é papel e caneta na mão, papel e caneta para você poder fazer os exercícios que a gente vai dar no final da aula, e também para você poder anotar aí as questões, né? As questões que vão aparecendo, ok? Ok. Bom, vocês lembram que na última aula eu falei assim: o valor da sua marca é proporcional às dores que ela cura, né? Aí também coloquei: o valor da sua marca é proporcional à promessa que ela contém, né? Então, dor que cura, promessa que ela faz e ao lugar onde ela te leva. Olha que legal, né, gente? Quer dizer, você quando faz um processo de construção de marca, um processo de branding, você tem sempre que olhar essas três questões, né? As dores que uma marca cura, a promessa que ela contém e o lugar aonde ela te leva e os sonhos que ela realiza. Quer dizer, são esses sempre os 4 quadrantes. Então, quando eu falei isso na aula passada, o que eu quis dizer exatamente? Eu quis dizer que se você tem um discurso aonde a sua marca realiza sonhos, aonde ela te leva em algum lugar que você deseja, aonde ela faz uma promessa de marca e aonde ela cura as tuas dores, sabe o que isso significa? Isso significa que se você somar a isso as tuas credenciais, se você somar isso os teus atributos de marca, o que vai acontecer é que você vai ter uma marca de maior valor, você vai ter uma marca mais valorada dentro desse processo de construção, ok? Ok? Então vamos lá, vamos continuar. Quando
a gente soma atributos e credenciais, o que acaba acontecendo em termos de atributos e credenciais? Você consegue ter um discurso mais parrudo, você consegue ter um discurso mais forte, você consegue ter um discurso aonde as pessoas elas vão te entender e te valorizar de uma marca melhor. Vocês lembram quando eu falei numa das aulas passadas que o brasileiro ele tem muita preguiça de vender? Que o brasileiro ele tem muita preguiça de fazer com que as coisas aconteçam, né? Que ele corre logo para o desconto, ele corre logo para o parcelamento. O que você tem sempre que entender é o seguinte: quanto menos preguiça você tiver de vender, quanto menos preguiça você tiver de fazer o discurso da sua marca, maior vai ser o teu valor percebido, né? E quanto mais você somar os teus atributos, as tuas credenciais e souber fazer um discurso de marca, um storytelling, que é a arte de você contar uma história, o storytelling, que é a arte de você vender, mais você vai conseguir resultados, ok? Bom, a primeira pergunta que eu tenho para você é o seguinte: o seu avatar sabe quais são as suas credenciais? Você tem dito para os seus clientes, você tem dito para os seus consumidores quais são as suas credenciais? No que você efetivamente está tá embasado esse teu conhecimento? Vou contar uma historinha para vocês. Outro dia eu fiz uma apresentação para um cliente, ele me chamou para um briefing, ele me passou um briefing, eu falei, ok, eu entendi o que você quer e eu vou fazer o planejamento. Aí eu voltei para a agência, eu e meu time fizemos um planejamento bem parrudo, e eu voltei, né, com o planejamento, posicionamento de marca, a marca, campanha, tudo, e durante 2 horas eu apresentei aquilo para ele. E aí no final ele olhou para mim, fez assim e falou assim: Lepera, eu tenho uma pergunta para te fazer. Quanto tempo você demora para fazer um trabalho desses, né? E eu respondi para ele: você quer saber o tempo que eu demoro para fazer esse trabalho? Ele falou: é. Eu falei assim: eu demoro 35 anos. E aí ele deu risada e falou: ah, entendi. Eu falei: sim, então, eu demoro 35 anos, eu demoro 2.000 campanhas de propaganda, eu demoro mais de 1.000 planejamentos de comunicação, eu demoro mais de 1,5 bilhão de reais em investimento, eu demoro tudo isso para te, em 15 dias, fazer um planejamento desse e em 2 horas te apresentar. Então, ele me fez uma pergunta, obviamente, em termos de tempo, mas eu respondi para ele com as minhas credenciais, né? Eu respondi para ele com as minhas credenciais, ok? Então vamos lá. Minha pergunta é: o seu avatar, ele sabe quais são as suas credenciais, né? E por que ele tem que saber quais são as credenciais? Porque você tem que responder sempre 5 perguntas nas credenciais. Primeiro, por que você tem essas credenciais? Segundo, você tem que criar empatia com essas credenciais, né? Você tem que fazer com que ele tenha empatia com as credenciais. Terceiro, com quem que você realizou essas credenciais? Qual a transformação que essas credenciais vão criar no mundo? E qual o valor que essas credenciais têm? Então, eu vou explicar um pouquinho melhor para você esses 5 pontos, né? Então, assim, por que eu tenho todas as credenciais que eu tenho? Eu tenho todas as credenciais que eu tenho porque eu tenho como missão de vida transformar pessoas e empresas. Então, é o primeiro porquê das minhas credenciais, né? Segunda pergunta, eu tenho que criar empatia. Eu não posso ser arrogante, né? Eu sempre falo assim, ó, eu construí mais de 500 marcas. Sabe o que isso significa? Isso não significa nada. Mas alguma coisinha eu aprendi, né? Então, o que eu coloco? Eu coloco um discurso mais parrudo em termos de credenciais, e daí o que eu faço? Eu desconstruo esse discurso, né? Sabe o que isso significa? Bom, não significa nada, gente, mas alguma coisinha eu aprendi. Olha, em termos de branding, eu não sei tudo, mas alguma coisinha eu sei, né? Então eu crio
eu crio empatia na hora que eu vou falar, que eu vou mostrar as minhas credenciais, para isso não ficar muito arrogante. Aí com quem que eu fiz? Pô, minhas credenciais é Marketing Experts pela Fundação Getúlio Vargas, é Marketing Best, é Cannes Lions, é Prêmio Colunistas, é professor do MBA da Escola Superior de Propaganda e Marketing, pós-graduado na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Então eu vou falando com quem que eu construí essas credenciais, né? Aí qual que é a transformação que isso fez em mim? Fez com que eu tivesse um olhar de branding de uma forma muito mais humanizada, por isso que eu criei o Incrível Talento. E qual que é o valor de tudo isso? O valor de tudo isso é que hoje eu construo os processos eu faço os processos de construção de marca com valor, tá? Então, vocês sempre têm que responder, quando vocês forem falar sobre credenciais, ó, já anotem aí, porque como é que você cria empatia, por quê? Por que você fez essas credenciais? Está sempre ligado à tua missão de vida, tá? Sempre esse porquezinho aqui, ó, ele está ligado à tua missão de vida, tá? Depois você tem que criar empatia, né? Não pode ser uma coisa arrogante, tem que ser uma coisa legal, tem que ser uma coisa bacana, né? Tem que ser uma coisa assim muito legal. Com quem que você fez? Quais são o nome? Qual é o nome das instituições que embasa você? Qual que é a transformação que ela gerou em você? E qual que é o valor que isso gerou dentro do processo, né? Então você sempre tem que nas tuas credenciais responder essas 5 perguntas, ok? Ok. Vamos avançar um pouquinho, ó. Eu gostaria de usar o meu exemplo. Eu trouxe hoje aqui vários exemplos, tá? Eu trouxe o meu exemplo, eu trouxe o exemplo da Lego e eu trouxe o exemplo do Ketchup Heinz, tá? Mas vamos por partes aqui para vocês entenderem um pouco, né? Essa daqui é uma página das minhas propostas, né? Então eu coloco lá. Se você deseja fazer do seu negócio um sucesso e quer transformar a sua marca em objeto de desejo, olha o que eu fiz, gente. Dor, né? Qual que é a dor que ele tem? Ele não tem sucesso no negócio dele e a marca dele não é desejada. Então eu coloco aqui, ó, se você deseja fazer do seu negócio um sucesso e quer transformar sua marca em objeto de desejo, conheça um profissional que já vendeu mais de R$ 1 bilhão para seus clientes, alguém que possui em seu repertório de negócios mais de 500 marcas de sucesso, né? Então eu já conversei com a dor do cara. Aí na minha segunda página, o que eu faço? Eu me apresento, ó. Quem é o Lepera, né? Então eu faço uma brincadeira, né? O Lepera, né? Muita gente fala isso, o Lepera, o Lepera. Quem é o Lepera? Ó, tem uma longa história de empreendedorismo que começou aos 10 anos de idade, quando eu vendia pipas na feira. Já empreendi em várias áreas. Atualmente sou sócio e CEO de um grupo internacional de 4 empresas, que tem, esse grupo fica na Suíça, né? Então eu me apresento um pouco, para as pessoas não acharem que estão conversando com o Zé Mané, né? Aí eu coloco lá, olha, eu sou pós-graduado em marketing, né? Eu fui professor de aftermarketing da Madia Marketing School, eu fui professor da SPM, eu também sou escritor, articulista, palestrante, possuo 40 anos aí quase de experiência em marketing e especialização em construção de marcas, sou empresário há quase 30 anos, sou estrategista e responsável pela construção de mais de 1.200 campanhas publicitárias, eu já apliquei cerca de 1,2 bilhões de reais em nossos clientes em estratégia para a construção de marcas fortes. Eu estou me apresentando, gente. Gente, vocês têm que se apresentar, né? Vocês têm que se apresentar. As pessoas precisam saber com quem que elas estão falando. Porque senão, a pessoa ela chega e fala assim, mas o meu sobrinho, que tem um computador lá na casa dele, um CorelDRAW, sabe o CorelDRAW? É o CorelDRAW. Eu acho que é CorelDRAW que chama, né? Então, ele falou que vai fazer o logotipo para mim e ele vai cobrar R$ 700, né? Você me mandou uma proposta de R$ 70 mil. Eu acho que eu vou fazer com ele, né? Assim que as pessoas falam, né? Mas eu me apresento para dizer o seguinte, gente, eu cobro 100 vezes a mais do que o teu sobrinho, porque a minha experiência de construção de marca vai acelerar o teu processo da tua marca ser desejada, vai aumentar o valor do teu ticket, né? Tem uma série de fatores que estão envolvidos aí dentro desse processo, né? Então, mas para isso, eu não posso querer que as pessoas adivinhem quem eu sou. Eu preciso mostrar as minhas credenciais. A minha pergunta é, você está mostrando as tuas credenciais? Então vamos lá, vamos continuar. Outra coisa,
olha só o que tem na minha página. Quem fez a minha mentoria? O que diz? O cara clica nesse link aí dessa página e ele vai assistir mais de 30 vídeos de depoimentos. Vocês percebem? Mais de 30 vídeos de depoimentos das pessoas dizendo, olha, tudo isso que o Lepera falou aqui, ó, tudo isso que ele falou aqui, tudo isso que ele falou aqui, tudo isso que ele falou aqui, é verdade, né? Só que não sou eu que estou falando que é verdade. Tem alguém que é o meu avalista, tem alguém que está avalizando esse processo. Olha que legal, né? Então, uma dica é que você sempre tem que colocar nas suas credenciais alguns testemunhais que corroborem, que avalizem, que digam que isso é verdade, né? Eu coloquei aqui, ó, testemunhais são a melhor forma de te credenciar. Sabe o que é melhor do que você dizer que você é foda? Alguém dizer que você é muito, 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 muito foda, tá? Então, testemunhar são a melhor forma que existem de te credenciar, ok? Olha, eu quero passar 3 cases para vocês, né? Eu já passei um pouquinho. A gente vai falar isso ainda um pouco mais lá na frente, mas eu já mostrei para vocês um pouquinho como que é a minha forma de contar a minha história. Agora eu separei um vídeo e eu queria que a gente assistisse esse vídeo, tá? Esse vídeo aí ele é um pouquinho longo, ele tem uns 15 minutos, mas eu gostaria que vocês assistissem, porque não existe só uma forma da gente mostrar as nossas credenciais. A Lego, ela resolveu mostrar as credenciais dela contando a história dela. Olha que legal, né? Contando a história dela através de um vídeo. E como é que é esse vídeo, gente? É um vídeo de animação, porque Lego é diversão, porque Lego é brincadeira, né? Então, eu vou colocar aqui o nosso vídeo. Você já deve ter visto um destes, um bloco Lego. Mas já se perguntou como tudo começou e por que se chama Lego? Na verdade, o nome é mais antigo do que esse bloco de plástico. Está curioso? Deixe-me contar como tudo começou. Muitos anos atrás, havia um carpinteiro muito habilidoso e esforçado, chamado Ole Kirk Christiansen. Ole era um carpinteiro respeitado, com sua própria empresa, mas eram tempos difíceis, ele não tinha muito dinheiro e teve que demitir seu último funcionário. Pode entrar. Fechei a oficina e já arrumei as minhas malas, senhor. Obrigado. Eu vou assinar o seu pagamento. Boa sorte. Bom, esse foi o último. Eu nunca imaginei que nós chegaríamos a esse ponto. Eu sei. É difícil de entender. Mas veja pelo lado bom. Pelo menos não vai piorar. Mas piorou. Em pouco tempo, Ole perdeu sua esposa. Mas Ole era especial. Não era do tipo que desistia. E responsável por seus 4 filhos, ele tinha que pensar em algo. Ole teve uma ideia. E para ele nunca demorou para colocar uma ideia em ação. As invenções de Ole alegraram tanto seus filhos que ele pensou em começar a fabricar brinquedos. Ole decidiu tentar. Para sua sorte, havia muita madeira da carpintaria. Ele poderia usá-las para fabricar os brinquedos. O tempo passou. E apesar de ser um ótimo carpinteiro, com bons olhos para qualidade e detalhes, as vendas estavam muito devagar. Por sorte, um dos seus filhos, Godfred, começou a ajudá-lo depois da escola. Juntos, eles conseguiram manter a produção. Logo, boatos começaram a se espalhar de que brinquedos de madeira da mais alta qualidade estavam sendo fabricados na pequena oficina em Billon. Um dia, um homem chegou à cidade, um homem que mudaria o futuro de Ole. Era um atacadista de Frederícia. Ouvi por aí que anda fazendo belos brinquedos de madeira. Bom, fazemos nosso melhor. O atacadista ficou impressionado com os brinquedos de madeira.
e fez uma grande encomenda antes de partir. Até que enfim apareceu alguém que vê uma oportunidade naquilo que a gente faz. Olha só. O atacadista quer que os nossos brinquedos estejam na loja dele antes do Natal. O Natal vai ser muito bom esse ano. Temos muito trabalho a fazer. Agora havia muito trabalho na pequena oficina e Oli poderia contratar seus ex-funcionários. Oli só usava madeira de melhor qualidade, que eram escolhidas à mão e preparadas com cuidado. Eles trabalharam dia e noite para cumprir com a encomenda, para que o atacadista as recebesse antes do Natal. Tem alguma coisa errada, pai? Eu acho que estamos muito encrencados. No meio do trabalho, Oli recebeu uma carta, dizendo que o atacadista havia falido e não poderia comprar os brinquedos encomendados. E o que nós vamos fazer? Mas e o nosso Natal? Não vamos poder nem comprar comida? Eu já sei. Você vai fazer o quê, pai? Eu mesmo vou. Eu vou viajar e vender os brinquedos. Ele não tinha tempo a perder. Oli carregou o carro com os brinquedos e partiu. Oli era um ótimo fabricante de brinquedos, mas não era um bom vendedor. Ele não gostava de se gabar pela qualidade dos brinquedos. Mas ele tinha que tentar se quisesse vender algo. Isso aqui vai ser um sucesso. O senhor está interessado em alguma coisa? Parece legal, mas eu não tenho todo esse dinheiro agora. Talvez possamos trocar e ficamos quites. Bom, eu preferia dinheiro. Mas... No fim, ele conseguiu vender todos os brinquedos. Ele não recebeu o quanto esperava, mas a família deu um jeito e tiveram comida para o Natal. O tempo passou, mas as vendas não estavam rápidas como esperado. Oli achou que a empresa precisava de um bom nome. Qual deveria ser? Tem que ser uma palavra curta. Eu quero que remeta a Brinque Bem. Em dinamarquês, Brinque Bem é Leg Godt. Qual deveria ser? Que palavra usar? Se ao menos eu recebesse algum tipo de sinal. Lego. Como podem ver, o próprio Oli encontrou um nome adequado. Ele não sabia que, em latim, a palavra Lego significa eu junto. O nome Lego foi bem aceito. E devagar a empresa começou a seguir em frente. Nós conseguimos 3.000 coroas esse ano. E temos mais encomendas do que o normal. Você disse 3.000 coroas? Então você precisa ver isso aqui. Embora Godfrey não quisesse gastar com uma máquina milionária, ele percebeu, foi útil. E a qualidade dos brinquedos havia melhorado. Você consegue terminar a última remessa e preparar para o transporte? Deixa comigo. Pai! Economizei um dinheirão para a empresa hoje. Sério? Como? Eu descobri que nós podemos economizar muito verniz passando só 2 demãos ao invés de 3. Você o quê? Infelizmente, a ideia de Godfrey não convenceu Oli. Oli fez Godfrey desempacotar todos os patos, passar a última demão de verniz e levá-los até a estação de trem. Oli acreditava em alta qualidade e não enganar seus clientes. Quando Godfrey voltou, Oli explicou que não se cria uma boa marca dessa maneira. Essa pequena lição abriu os olhos de Godfrey para o fato de que cada pequeno detalhe importa e só o melhor é aceitável. No fim de 1930, a Lego estava lucrando. Até quando a Segunda Guerra Mundial estourou, eles tentaram fazer o melhor em tempos difíceis. Parecia que nada poderia dar errado. Mas uma noite turbulenta de 1942 mudou a sorte deles. Tá pegando fogo! A oficina está em chamas! Mas quando os bombeiros chegaram, não conseguiram salvar a oficina. Foi tudo ao chão. Todos os desenhos e modelos foram destruídos. Oli estava começando a perder esperança. Todo o seu trabalho estava perdido e ele quase perdeu sua empresa. Mas a responsabilidade com seus filhos e funcionários inspiraram-no a reconstruir a Lego. Uma nova fábrica foi construída. Logo a produção de brinquedos de madeira voltou.
a pequena empresa lutou para voltar ao mercado. Aos poucos, a fábrica Lego começou a funcionar. E Oli começou a buscar por novos desafios. Um dia ele foi até Copenhague ver uma nova máquina que havia chegado na Dinamarca. Era uma máquina de moldar plástico e Oli estava muito animado. Nós devemos comprá-la? É uma pechincha e vai nos abrir muitas oportunidades. Bom, parece interessante, mas é muito dinheiro. Eu vou aceitar isso como um sim. Quando a máquina chegou, Oli começou a fazer ursinhos de plástico. Mas ele guardou os blocos de plástico da feira. Havia algo neles que ele não parava de pensar. E apesar dos outros não verem o potencial nos blocos, Oli decidiu reprojetá-los e colocá-los em produção. Mas foi quando a Lego lançou os tratores que os brinquedos de plástico viraram um sucesso. Infelizmente, as vendas estavam caindo no verão. E havia muitos brinquedos em estoque. Isso não pode estar certo. Deve haver um modo de vender nossos brinquedos o ano inteiro e não só na época do Natal. Godfrey decidiu sair e vender os brinquedos pessoalmente. Ele levou sua esposa Edith como companhia e apoio moral. Se não conseguir dinheiro, precisamos de manteiga e ovos. Não foi tão ruim. A viagem pelo país foi um sucesso e ajudou a Lego a sair da crise financeira. Eles voltaram em tempo para a festa de aniversário de Oli. Ele completava 60 anos e a família estava reunida para comemorar. Isso que eu chamo de uma longa viagem pelo país. Ei, eu tive uma ideia. Escutem só. Que tal uma foto com as 3 gerações da família? Todos acharam uma ótima ideia. E ficamos no sofá rodeados de flores e presentes. Em uma viagem de negócio para a Inglaterra, Godfrey conheceu o presidente de um shopping center. Eles discutiram a indústria de brinquedos e essa conversa seria importante para o futuro da Lego. Que se dane essa indústria. Eu acho que a graça dos brinquedos foi a pro beleléu. Mas como assim? Eu acho que elas funcionam muito bem. Sim, eu sei que eles funcionam, mas não há nenhum sistema criativo neles. Sistema? Sistema? Não há nenhum sistema. O que é que você está fazendo, Godfrey? Não há nenhum sistema. Nossos brinquedos precisam de uma ideia e de um sistema baseado nela. Eu quero colocar um sistema nessa brincadeira. Nós oferecemos soluções prontas para as crianças. Elas precisam de algo diferente que fortaleça a imaginação e a criatividade. Então você quer colocar um sistema no Lego? Interessante. No mesmo ano, a Lego começou a produzir o primeiro sistema de brincar Lego. As crianças podiam construir casas com os blocos Lego. A cidade de brinquedo era muito realista. E com isso, elas aprendiam sobre segurança no tráfego. Eu e minhas irmãs brincávamos com o novo sistema Lego por horas. Diziam que éramos as crianças mais sortudas do mundo, porque crescemos em uma fábrica de brinquedos. Foi uma grande descoberta. E Godfrey decidiu tentar vender fora da Dinamarca. O sistema de brincadeira foi tão popular que conseguiram vender para vários países. Olha só o que eu construí, pai. Ele ficou muito bom, Cal. Embora Lego fosse apenas para construir casas, ainda havia muitas oportunidades. Só havia um problema. Eu não consigo levantar. Ele fica desmontando. Isso fez Godfrey pensar. Ele queria encontrar uma maneira para juntar os blocos. Era mais fácil falar do que fazer. Godfrey percebeu que os tijolos encaixavam com tubos dentro. Agora não era apenas blocos, mas um sistema de construção com possibilidades infinitas. Isso foi o estopim para a Lego. Com a imaginação de uma criança, Lego poderia ser qualquer coisa repetidamente. A imaginação é o limite. Olha, pai! Agora eu consigo construir de tudo. Infelizmente, Oli não pôde ver o sucesso que foi os blocos. Godfrey ficou sozinho e passou por outro incêndio, que destruiu a maioria da produção de madeira.
Assim como seu pai, Godfrey sabia que ele tinha que sempre tentar o melhor e nunca desistir. Godfrey passou por momentos difíceis com a cabeça erguida. Com o aumento nas vendas, a empresa também cresceu. Ele tinha que pensar no futuro e decidiu abandonar a produção de brinquedos de madeira e focar apenas no sistema Lego. Foi uma ótima decisão. Novos modelos foram construídos e a Lego se fortaleceu na indústria de brinquedos. Senhor, me diga, qual desses dois aqui o senhor acha que é o melhor? Aquele ali. Embora a Lego estivesse com muito trabalho, Godfrey ainda tinha planos maiores. Ele queria construir um aeroporto. Assim seria mais fácil vender os brinquedos para todo mundo. Tal pai, tal filho. Não demorou para a ideia se tornar realidade. 3 anos depois, o aeroporto de Billund foi inaugurado. Os visitantes e executivos que visitavam a empresa sempre queriam ver o departamento de criação. Ficava tão lotado que era difícil para funcionários trabalharem. Eu acho que é melhor a gente esperar um pouquinho. Godfrey percebeu que algo deveria ser feito. Ele precisava de um lugar maior para exibir os Legos. Eu não quero interromper, eu só vou colocar essa caixa com um novo trem Lego nessa mesa. Pode por aí. Trem? A ideia cresceu de uma sala de exibição para um parque de diversão. E aqui, podemos ter uma torre para olhar o parque inteiro lá do alto, ou até a cidade inteira. Vai ser um lugar feito só de Lego. Legoland! Parece interessante, mas me diga, quantos visitantes você realmente espera? Bom, eu acho que uns 200, 300 mil talvez. 300 mil?! Embora parecesse muito, meu pai errou no cálculo. Houve 600 mil visitantes só no primeiro ano. Eu e minha família estávamos lá para saudar os visitantes. Mantivemos essa tradição até hoje. Agora você sabe como tudo começou. Lego não seria o que é hoje se não fosse pelo senso de qualidade do meu avô e por sua busca pela perfeição. Meu pai acreditava nas possibilidades infinitas do sistema Lego. E eu procuro levar a ideia ainda mais longe, encorajando crianças a explorar, viver e expressar o seu próprio mundo. Um mundo sem limites. E ainda estamos convencidos que só o melhor é aceitável, porque as crianças merecem o melhor. Beleza, pessoal? Agora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Uma pergunta muito básica. Vocês tinham noção que a história da Lego era essa? Era tão rica? Vocês tinham noção que a história da Lego tinha tantas credenciais, tinha tantas idas e vindas? Vocês tinham noção disso? Eu acho que não, né? Quando você não informa as tuas credenciais, quando você não mostra as tuas credenciais, o teu produto ele fica subdimensionado num processo de percepção de valor, né? Então, quando você consegue fazer com que as tuas credenciais sejam percebidas, o teu processo de percepção de valor, ele sempre aumenta, ele sempre é superior, ok? Então vocês viram aí a Lego, e agora eu gostaria de mostrar uma outra forma de contar uma história, que é do Heinz, né? Que para mim é o melhor ketchup, a melhor mostarda que tem é da Heinz. Olha como é que no site da Heinz, eles contam a história da Heinz. Desde 1869, o que eles fizeram? Eles fizeram uma timeline com tomate, como se o tomate estivesse crescendo. E aí eles vão contando, 1869, 1876, 1886, né? 1892, 1893, 1900, e eles vão contando passo a passo a travessia da Heinz, 1906, 1941, 1948, né? 1983 até 2011,
né? Quando eles fizeram uma parceria com a Coca-Cola. Então, qual que é o grande segredo do negócio? O grande segredo do negócio é você contar as suas credenciais através de uma história. E aqui eu vou dar alguns subsídios de ouro para você contar essa história, tá? Toda credencial precisa ser roteirizada. Não adianta você vomitar para as pessoas. Eu sou graduado em tal coisa, eu sou pós-graduado, eu fiz isso, eu fiz aquilo. A minha maga, ninguém gosta de gente chata. Ela precisa ser roteirizada, precisa ter um roteiro. Esse roteiro precisa ser interessante, tá? E esse roteiro precisa ser baseado na jornada do herói. Lepera, o que é a jornada do herói? Vocês vão estudar a jornada do herói lendo um livro chamado O Poder do Mito, de Joseph Campbell. Mas, Lepera, eu preciso comprar esse livro? Eu recomendo que você compre esse livro. Porque esse livro é uma entrevista de Joseph Campbell, aonde ele fala a respeito dos arquétipos, da mitologia, do poder que o mito tem, que é a base do storytelling. Então, é Joseph Campbell, O Poder do Mito. Ele tem uma entrevista, o Bill Moyers, que é um jornalista, entrevista o Joseph Campbell. E eu coloquei aqui, ó, esse livro está sendo vendido na estante virtual por R$40 usado, porque esse livro custa uma bala. Esse livro custa mais de 100 contos. Mas lá você encontra ele usado. O meu eu comprei usado na estante virtual, que eu compro muito livro usado lá, em bom estado. E o importante é ler o livro, tá? Recomendo que todo mundo compre e leia aí, porque nós vamos usá-lo lá na frente, tá? E a gente vai roteirizar as tuas credenciais, mais os teus atributos de marca dentro do conceito de jornada do herói, ok? Bom, pessoal, vamos ralar um pouquinho hoje. Então a gente tem que fazer alguns 3 exercícios que eu quero que vocês façam. Primeiro, eu quero que você escreva as suas credenciais pessoa física, tá? O que te credencia a fazer o que você faz? Segundo, eu quero que você escreva suas credenciais pessoa jurídica. E terceiro, eu quero que você crie um discurso não chato para evidenciar tanto as suas credenciais na pessoa física quanto na pessoa jurídica, ok? Bom, pessoal, eu vou abrir esse finalzinho para a gente entender como é que funciona esse processo, tá? Atributo de marca mais credenciais dentro de um roteiro que evidencie a jornada do herói vai fazer com que você tenha um discurso que crie mais valor dentro da sua marca, ok? Pessoal, queria agradecer todo mundo. 13ª aula. A gente falou bastante a respeito de como que você roteiriza essa questão das suas credenciais. E fique ligado aí, porque tudo isso a gente está montando a plataforma de marca para que a tua plataforma de marca seja campeã, tá bom? Um beijão do Lepera.